Olá, hoje é sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do Dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Com a variante Omicron, a África do Sul vive alta sem precedentes de casos. Ministro da Saúde da Alemanha prevê pico de internações por volta do Natal. Estudo britânico aponta que dose de reforço potencializa imunidade contra a Covid-19. A África do Sul enfrenta uma alta sem precedentes de casos de Covid-19. O país registrou mais de 11.500 casos nas últimas 24 horas, um aumento de mais de 300% em relação ao número registrado há uma semana, quando cientistas do país alertaram as autoridades mundiais sobre a nova variante Omicron. O ministro da Saúde da África do Sul afirmou que o país está entrando numa quarta onda de Covid-19. 7 das 9 províncias já registraram casos da Omicron, mas, por enquanto, a situação dos hospitais permanece sob controle. O ministro afirmou ainda que a variante Omicron aparenta ser, de fato, altamente transmissível, inclusive entre pessoas já vacinadas. Cientistas sul-africanos afirmaram que reinfecções são mais prováveis com Omicron do que eram com as variantes Delta e Beta. A Organização Mundial da Saúde reiterou nesta sexta-feira que os países reforcem seus sistemas de saúde e ampliem a vacinação, e afirmou que restrições de viagem podem fazer com que os governos ganhem tempo, mas não devem ser a única medida. O ministro de Saúde da África do Sul expressou indignação e decepção em relação aos países que impuseram restrições de viagens. Ele afirmou ser uma medida que mina a cooperação e a solidariedade internacional. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, prevê que a quarta onda de coronavírus no país deve atingir seu auge por volta do Natal. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, Spahn disse que as perspectivas são ruins e admitiu que as medidas restritivas foram determinadas com atraso. Spahn expressou preocupação com a situação nas UTIs dos hospitais e afirmou que o pico de internações deve ocorrer por volta do Natal. Atualmente, cerca de 925 mil pessoas são consideradas infectadas com coronavírus, o que representa pouco mais de 1% da população alemã. Cerca de 4.800 pacientes com Covid-19 estão em UTIs. Spahn apontou que o percentual de não vacinados em estado grave é muito maior do que a mesma parcela na população geral. O ministro voltou a pedir que os cidadãos se vacinem e garantiu que há na Alemanha doses suficientes para 30 milhões de aplicações até o final do ano. A terceira dose da vacina contra a Covid-19 fortalece drasticamente as defesas imunológicas do corpo. Segundo um estudo britânico publicado na revista científica The Lancet, as doses de reforço conseguiram aumentar em até 32 vezes os níveis de anticorpos dos pacientes que já tinham o ciclo vacinal completo. O estudo mediu as respostas imunológicas de quase 3.000 pessoas. Estas pessoas receberam uma dose de reforço ou um placebo 2 a 3 meses após terem tomado a segunda dose da AstraZeneca ou da Pfizer. Os pacientes receberam uma terceira dose das vacinas CureVac, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen ou da própria AstraZeneca e Pfizer. Com exceção da combinação de vacinação inicial com Pfizer seguida por um reforço da Valneva, todas as outras vacinações produziram uma resposta aumentada de anticorpos. O governo dos Estados Unidos afirmou ter plena confiança na democracia brasileira. Juan González, o encarregado de assuntos da América Latina do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse confiar que as eleições de 2022 serão livres e justas. González respondia a uma pergunta sobre o risco de o Brasil ter no ano que vem o seu próprio 6 de janeiro, uma referência à invasão do Congresso americano por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado para participar da Cúpula pela Democracia, um encontro organizado pelo governo americano que conta com 110 países convidados e será realizado na próxima semana. Ao ser questionado sobre a participação de Bolsonaro na cúpula, González ressaltou que o Brasil definitivamente precisa estar presente no debate e afirmou que a trajetória da democracia brasileira mostra que as instituições brasileiras têm muito a ensinar ao mundo sobre a democracia. Morreu nesta sexta-feira Horst Eckel, o último sobrevivente campeão da Copa do Mundo de 1954.
Eckel foi peça fundamental na façanha conhecida como Milagre de Berna, quando a seleção da Alemanha Ocidental derrotou na final a poderosa Hungria na capital suíça. O meio-campista Eckel e o capitão Fritz Walter foram os dois únicos jogadores que disputaram as 6 partidas da seleção alemã naquela Copa do Mundo. A Eckel foi confiada uma função mais tática, a de marcar o principal armador dos adversários, como foi o caso na final de 54, quando anulou o craque húngaro Nándor Ideguti, responsável por alimentar o ataque da Hungria. Além do contexto esportivo em torno do Milagre de Berna, a conquista do primeiro Mundial representava também um impulso de ânimo na cambaleante autoestima de uma nação devastada pela Segunda Guerra Mundial. Por isso, ela é tão simbólica e reverenciada na Alemanha. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.